Olá, tudo bem com você? Eu sou Patrícia Dames e hoje eu vou falar de maturidade. Eu quero te mostrar hoje como a maturidade te aproxima dos seus objetivos e da vida que você tanto quer conquistar. Sem a maturidade fica mais desafiador a gente conquistar os nossos objetivos. E por que isso acontece? Porque a maturidade é quando a gente é capaz de levantar as nossas necessidades, criar as opções para atender essas necessidades. Dentro dessas opções, a gente ter a condição de escolher, de tomar a decisão, a gente entrar em ação, assumir as consequências das nossas ações e, a partir dessas consequências, a gente conseguir fazer os ajustes necessários para que a gente consiga atender o máximo possível as nossas necessidades. Então, o fluxo da maturidade, ele começa com um eu. Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu desejo. Eu sei criar as opções. Então, o que eu vou criar de resposta para atender essa necessidade? E o que eu vou escolher dentre essas várias opções? De novo, o que eu vou fazer para atender a minha necessidade? E quais as consequências que eu tenho a partir da minha ação? A consequência que eu tive me levou para o resultado desejado? Se sim, eu continuo fazendo. Se não, eu vou precisar fazer o ajuste. E para eu fazer o ajuste, de novo, eu vou escolher, eu vou decidir. Eu vou dar um exemplo bem simples, bem fácil. Eu estou com fome. Então eu preciso ter consciência de que eu estou com fome. Essa é a minha necessidade. O que eu preciso? Eu preciso de um alimento. Qual o alimento? As opções. Então eu tenho as opções aí. Eu posso comer um sanduíche, eu posso comer pizza, eu posso comer uma salada. E dentro dessas opções, o que eu escolho? A minha escolha vai ter consequências. Então, dentro dessas opções, eu vou escolher uma. Então, se eu escolher a pizza vai me trazer consequências. Mas antes da consequência, para eu ter a pizza, o que eu preciso fazer? Eu preciso comprar a pizza ou eu preciso fazer a pizza? Então, eu tomo as ações, eu faço as ações para atender essa minha necessidade. Eu tomo uma decisão, eu ajo e a partir da minha atitude, do meu comportamento, eu vou ter consequências. Então, qual a consequência de eu comer uma pizza? A consequência pode ser sobrepeso, por exemplo. Então eu vou ter essa consequência. O que eu vou fazer com isso? Para mim está ok o sobrepeso? Se tiver, eu continuo comendo a pizza. Se não, eu olho e falo, opa, peraí, essa escolha não foi tão legal assim. Ela não está alinhada com aquilo que eu quero. E daí, a partir disso, eu venho e faço uma nova escolha. Dentro das opções que eu tinha, eu vou satisfazer a minha necessidade de alimentação e, combinado a isso, eu também vou atender a minha necessidade de permanecer com o meu corpo. Senão, eu vou precisar revisar. Eu consigo atingir esse objetivo? Sim, eu posso comer a salada, por exemplo. Ou não, a salada não me satisfaz, então eu vou buscando novas respostas. Mas quem está comandando todo esse processo? Essa é a chave da maturidade. A partir daquilo que eu acredito, a partir daquilo que eu quero, a partir dos meus objetivos, eu vou definir o que eu vou fazer, como eu vou fazer, quando eu vou fazer, tudo eu. E muitas vezes um sabotador que a gente pode encontrar aí é a gente se ver como egoísta nesse lugar. E daí é difícil a gente assumir essa maturidade. Porque só quando a gente assume essa maturidade, assume as consequências dessa maturidade, que a gente consegue realmente chegar onde a gente quer. Outro sabotador do processo de maturidade são as consequências. Então eu não faço porque eu vou ter uma consequência negativa, eu vou correr risco, eu posso errar, eu não vou fazer. Então eu recuo. E quando eu recuo, quando você recua, você para de viver de acordo com aquilo que você acredita. E daí você pode entrar num outro processo, que é o processo de transferência de responsabilidade. Se eu não assumo, se você não assume a condução da sua vida, alguém vai conduzir. Mas esse processo é um processo inconsciente. Então, quando a gente não está na maturidade, que é esse processo de assumir a liderança, é a autoliderança pela nossa vida, a gente fica na imaturidade. E na imaturidade a gente transfere a nossa vida para alguém. E quem é esse alguém? E daí esse outro alguém vai fazer o que da nossa vida? A gente pode entrar também num espaço que é o estado de espera, esperando o outro fazer por nós. Quando eu falo do outro, pode ser o outro marido, o outro pai, o outro filho, o outro mãe, o outro chefe, qualquer um outro.
E nesse processo de colocar a vida na mão do outro, a gente transfere a responsabilidade de fazer a gente feliz, de dar aquilo que a gente gostaria de ter na nossa vida, e daí a gente pode começar um processo de culpar o outro, de responsabilizar o outro pela nossa infelicidade, pela nossa não conquista. Esse é o processo de imaturidade, ou o processo de dependência, e aí a gente se torna dependente. E na dependência, a gente fica à mercê do outro, da vontade do outro. Porque você transfere, mas e se o outro não tiver a fim de atender a sua necessidade? Então você vira para o outro e fala assim, vou pegar o mesmo exemplo da alimentação, estou com fome. Aí você vira para o seu marido ou para a sua companheira e fala, estou com fome, traz alguma coisa para comer. E você não fala o que é que você quer, por exemplo. E ele pode trazer o quê? Pode trazer um coxinho, pode trazer um pedaço de doce, uma torta. Aí você fala, não quero nada disso. Aí quando você fala, não quero nada disso, você pode ainda vir e falar assim, mas você não me conhece? Que absurdo você trazer uma coxinha. Você sabe, eu tô há quantos anos com você e você sabe que eu não gosto de coxinha. E você está me trazendo o quê? Coxinha. E daí a relação entra para uma outra esfera. E a questão é qual? Eu estou com fome. Você está com fome. Quem vai te satisfazer do jeitinho que você quer é só você. Ninguém é capaz. A não ser que você declare realmente e que o outro, junto com a sua declaração, esteja afim de fazer isso para você, buscar o que você quer, o que você deseja. E se ele não tiver afim? Você vai passar uma vida esperando a mudança do outro. E aí, na espera da mudança do outro, a gente vem com a reclamação. Então a gente cria um estado onde a gente se torna passiva na nossa vida, ao invés de ser ativa. E passiva é esse movimento, a gente fica esperando o outro trazer. E a maturidade é justamente a gente recuperar esse poder, o poder pessoal. A maturidade é a gente tomar posse do nosso poder pessoal. E o poder pessoal não é a dominação no outro. O poder pessoal é eu sou capaz de atender as minhas necessidades. Eu sou capaz de ser feliz. E daí, na hora que eu falo isso, pode vir um tremendo desconforto dentro de você, que é o desconforto do egoísmo. Mas como que as pessoas vão me ver assim? Se eu me colocar em primeiro lugar, como que as pessoas vão me ver? Se eu fizer aquilo que eu quero, e que muitas vezes é contrário ao que o outro quer. Então como que o outro vai me ver? E daí a gente vai ficando presa nesse lugar, não sabendo como atender às nossas necessidades. Então a gente precisa se preparar para a maturidade. Não é da noite para o dia que a gente conquista a nossa maturidade, é aos poucos. Porque muitas vezes a gente é treinado a ficar na imaturidade. A gente é treinado a ficar sendo comandado pela nossa criança. Lá preso, lá nas nossas dores, nas nossas feridas emocionais. Acreditando que o outro, assim como a criança acredita, precisa dar atenção pra gente, 100% de atenção, fazer a gente feliz. E a gente precisa prestar muita atenção, ter muito cuidado nesse lugar, porque uma das promessas que a gente faz, sobretudo quando a gente casa, é que a gente vai fazer o outro feliz e o outro vai fazer a gente feliz. Então a gente cruza a responsabilidade. Eu falo que o processo é o processo da gente alinhar essa responsabilidade. Eu me faço feliz, o outro se faz feliz e a gente encontra lá na frente um outro lugar, um outro nível. Eu satisfeita comigo, ele satisfeito com ele. A felicidade nunca depende do outro. Ninguém é capaz de fazer a gente feliz. Porque a felicidade ela tem a ver com esse processo de autorrealização, de conquista. É um destino e a gente aos poucos vai fazendo esse processo. E na confusão da gente acreditar que o outro é capaz de nos fazer feliz, a gente vai se tornando infeliz. E esse processo de acreditar que o outro é capaz de fazer a gente feliz, a gente perde a nossa maturidade. O que é importante a gente entender que a gente foi condicionado, a gente foi treinado a funcionar assim. E a maturidade vem à medida que a gente percebe que a gente foi condicionado a agir dessa forma
por N questões, por N condicionamentos. Um exemplo de um condicionamento que a gente recebe quando a gente é criança e que a gente cresce escutando isso é o que o outro vai pensar de você. E a hora que a gente fica tão ocupado com o que o outro vai pensar de nós, a gente perde a nossa maturidade, porque a gente acredita que a referência do que a gente pode fazer, do que a gente pode ser, é o outro e não nós mesmos. E aí a gente perde o nosso poder, a nossa capacidade de atender a nossa necessidade. Então a gente fica nessa busca frenética de felicidade, 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 mas é uma felicidade que a gente acredita que está no outro, que o outro vai trazer para a gente. E na realidade o processo da felicidade é um processo de conquista. E ninguém é capaz de fazer a gente feliz. Porque a felicidade, ela vai acontecendo a partir do momento que a gente vai se preenchendo de nós mesmos. Então é um processo, é uma jornada, é uma conquista. A maturidade é uma conquista que vai ter como consequência a satisfação com a gente mesmo. E aí estou num lugar mais profundo, que é a gente dizer sim pra gente. Então o processo de maturidade, ele começa com o processo de autoaceitação. O processo da gente dizer sim pra gente. O processo da gente parar de brigar com a gente. Da gente olhar no espelho. E muitas vezes a gente fugir do espelho, nem quer olhar para o espelho. Então é um processo da gente ir se reconectando com a gente e dizendo sim. Sim, para tudo do jeito que é. A gente inclui a gente da maneira que a gente é. As nossas lacunas que a gente veio aprender, então a gente vai dizendo sim. E nesse processo de dizer sim para a gente mesmo, a gente vai reconectando com a gente. E aí, no momento que a gente vai reconectando, a gente vai conseguindo conquistar aquilo que a gente deseja. Então, a gente vai conseguir conquistar os nossos objetivos, a gente vai conseguir construir a vida que a gente tanto acredita. Primeiro, a gente precisa passar por nós, para depois a gente chegar lá. Para expandir ainda mais o que eu estou dizendo aqui, para a gente expandir ainda mais a nossa consciência, cabe uma pergunta aqui. Para que você nasceu? Por que você está aqui nesse planeta? Você nasceu para ficar atendendo as expectativas dos outros? Você nasceu para ficar agradando os outros? Eu não acredito nisso. Eu não acredito que a gente veio aqui para agradar as pessoas. Eu acredito que a gente veio aqui para a gente crescer. E esse crescer, é aquilo que eu estava falando, vem do movimento da gente se conhecer, da gente dizer sim para a gente. Mas e na relação do outro, como que fica? Como que fica eu não atender uma necessidade do outro, uma expectativa do outro? E como que fica o outro não atender a minha necessidade nem a minha expectativa? Porque nesse movimento de atender necessidades cruzadas, a gente está no movimento do outro me agradar e eu agradar o outro. E se eu não consigo desagradar o outro, se eu acredito que para o outro ficar perto de mim, eu preciso agradar e fazer tudo, eu não dou conta de falar não, eu não consigo falar não para o outro, é porque eu tenho uma questão mais profunda, que é, eu acredito que se eu falar e se eu decepcionar o outro vai embora. Essa que está a questão. Por isso que eu não consigo desagradar o outro, por isso que eu não consigo ser criticado nem julgado. Porque se o outro me vê de forma negativa, ele vai embora, a decisão dele é ir embora. E embora, eu não quero que o outro vá embora. Porque se o outro for embora, como que eu vou me sentir? Eu vou me sentir sozinha, na solidão. E a solidão, aí eu entro em contato com as feridas emocionais, que são 5. Injustiça, humilhação, abandono, rejeição e traição. Entende o que acontece aqui? Eu faço para o outro, não é porque é uma decisão minha, a partir daquilo que eu estou afim. Vou dar um exemplo de cotidiano. A pessoa que você mais ama te chama para ir ao cinema. Você não está afim de ir ao cinema. Você quer ficar em casa. Daí ele te chama e você não consegue falar não para ele. Por que você não consegue falar não? Porque vai ser uma decepção, ele vai achar ruim, ele vai ficar decepcionado,
ele vai começar a brigar com você, ele vai começar a reclamar de você, ele vai começar a te agredir. E aí você fala o quê? Você fala assim. Por quê? Porque você não consegue bancar o seu não. Porque você fica com medo dele ir embora. Porque você fica com medo. Você tem que agradar. Eu tenho que agradar 100% a minha esposa. Eu tenho que agradar 100% o meu marido. Porque senão ele vai embora. Eu tenho que agradar 100% os meus filhos. Porque senão eles não vão me ver como uma mãe maravilhosa. Eu tenho que fazer tudo certinho no meu trabalho. Eu tenho que ser perfeita no meu trabalho. Porque senão o meu chefe, ou o meu sócio, ou os meus funcionários vão me ver como. Então eu não consigo bancar. Eu não consigo bancar a minha natureza humana que não é perfeita. E que eu vou falhar. E que eu não vou estar afim. Mas o comando é o que? Eu preciso agradar. E essa é a base da imaturidade. Essa é a base da nossa criança ferida ficar nos comandando. Precisa agradar. Ou o outro precisa te agradar, porque se ele não te agradar, ele não te ama. Então o tempo inteiro você está medindo com ele. Você me ama ou não me ama? Você vai embora ou não vai? Faça alguma coisa para você provar o meu amor. Quem ama, ama, não precisa de prova. Quem ama, ama, não precisa de provar nada. A questão é que a gente muitas vezes não confia no amor. Muitas vezes a gente não confia na mulher. O homem não confia na mulher e a mulher não confia no homem. O Osho tem uma passagem linda desse lugar. Ele fala justamente isso. Os homens têm medo das mulheres e as mulheres têm medo dos homens. Como que é uma relação que ela é construída a partir disso? E eu estou falando aqui de quê? De maturidade, de a gente assumir cada um na relação. Porque esse tema maturidade, ele interfere nas nossas relações. E as relações, muitas vezes, interferem na nossa conquista, na conquista de objetivos. Por quê? Porque muitas vezes, a partir de uma relação, a gente não fica bem. O contrário da maturidade, da gente assumir o adulto que tem dentro da gente, nós, enquanto adultos, conduzindo a nossa vida, conquistando os nossos objetivos, construindo a vida que a gente tanto deseja. Nós, a partir desse lugar, é a maturidade. Se eu não sou madura, eu sou o quê? Dependente emocionalmente. E a dependência emocional é, eu estou à mercê do outro. E por que eu estou à mercê do outro? Porque muitas vezes eu estou nesse fluxo de eu fazer o outro feliz e o outro me fazer feliz. Eu não consegui dizer o não para o outro, eu exigi do outro só falar sim para mim. Como que fica a relação? A relação é uma ameaça o tempo inteiro. E daí os relacionamentos tóxicos surgem desse lugar. E daí a gente não consegue conquistar os nossos objetivos, construir a vida que a gente tanto deseja. Qual é a consequência da gente não assumir a maturidade? É que a chance da gente conseguir alcançar aquilo que a gente quer diminui muito. Então, você é dependente de alguém, diminui a sua chance de conquista. No que você diminui a sua chance de conquista, você vai se sentir muitas vezes frustrada, fracassada. E essa dor da frustração e do fracasso, ela é muito grande. E aí o que você faz? Você transfere, você culpa o outro porque você não conquistou. Mas espera aí, o outro não tinha que me dar e ele não está me dando. Então a minha frustração, eu estou triste por quê? Porque o outro não está me fazendo feliz. Porque o outro não está atendendo a minha necessidade. Agora, de onde que surgiu todo esse fluxo? Eu não assumindo a minha responsabilidade. Eu não assumindo, talvez as pessoas não tenham uma relação muito gostosa com essa palavra responsabilidade, apesar dela ser maravilhosa, porque responsabilidade, se a gente abrir essa palavra, a gente vai encontrar a habilidade de encontrar a resposta, mas muitas vezes a gente tem uma relação de peso com essa palavra. E por isso que eu procuro em algumas situações usar o poder pessoal, e que muitas vezes também as pessoas não têm uma relação muito boa com o poder pessoal, porque entende que o poder é eu dominar o outro.
E não é isso. O poder pessoal, esse poder que eu falo aqui, é eu ser capaz de construir a vida que eu quero. Eu atender as minhas necessidades. Eu tomar as minhas decisões. Maturidade. Maturidade e poder pessoal andam junto. Então, e muitas vezes, que é aquilo que eu falei antes, muitas vezes eu não assumo esse poder pessoal por causa da consequência, por causa do risco de fracassar. Então, no fluxo, a causa acaba sendo a consequência gera a causa e vira esse emaranhado, e vira esse rolo dentro da gente. Então, o que me faz sentir frustrado muitas vezes? É o fato de eu não assumir o risco de fazer aquilo que eu quero. Mas por que eu não consigo assumir o risco de fazer aquilo que eu quero? E por que eu não assumo o risco? Porque eu estou lá na dependência emocional. Então, da dependência emocional eu não consigo dar respostas. Eu quero que o outro encontre as respostas. Eu não consigo agir, eu espero o outro agir. Porque quando que você perde a sua força? Quando você perde o contato com você. Quando que você perde o seu poder pessoal? Quando você perde o contato com você. Você perde o contato com os seus talentos. Quantas vezes eu escutei dos meus clientes, eu não sei fazer nada, eu não faço nada direito. Por quê? Porque está desconectado dos talentos. Todos nós, aqui nesse planeta, sabemos fazer algo incrível. A questão é que a gente está desconectado disso. A gente está voltado para fora, a gente não aprendeu a olhar para dentro e reconhecer e se apropriar daquilo que a gente é capaz de ser e fazer, dos nossos talentos, as nossas competências. A gente foi muito treinado para fora, né? O que o outro está pensando, o que o outro vai fazer para mim. Eu não posso errar, e se eu errar, como que o outro vai me ver? Então a gente fica muito nesse lugar, que é o lugar, que é a base que gera a dependência, que é o nosso grande sabotador da nossa maturidade, de assumir essa responsabilidade. Se você não quer essa palavra de maturidade, é a autoliderança, de você liderar a sua vida. E o que é liderar? Conduzir. Conduzir. Então, se você não está conseguindo conduzir a sua vida, é porque você está distante de você mesmo, do seu poder. Qual que é a cura disso tudo? A reconexão com você. Começa com o grande sim. Então, o que eu mais desejo hoje para você é que você seja o seu grande sim. Tudo de bom para você. E se esse conteúdo fez sentido para você, deixa um like aí e faça um comentário. Eu sou o meu grande sim.